Eu cumprimento a todos os amados e queridos irmãos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos aqui então a nossa meditação, a nossa leitura, a nossa jornada bíblica no capítulo 7 do livro de Josué. Entretanto, os israelitas foram infiéis com relação ao anátema, ao que fora consagrado à destruição. Acã, filho de Carme, neto de Zabdi, bisneto de Zerá, da tribo de Judá, se apossou de alguns objetos que estavam sob anátema. Por isso a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Aconteceu que Josué enviou homens de Jericó em direção à cidade de Ai, que fica próximo de Betel, e ordenou-lhes subir e espionar a região. E eles subiram para explorar o território de Ai. Assim que voltaram a Josué, reportaram-lhe: não é necessário que suba todo o povo, mas apenas 2 ou 3 mil homens subam para atacar ali. Nem se fatigue todo o povo, pois os seus habitantes não são numerosos. Sendo assim, foram deslocados para lá cerca de 3 mil homens que se puseram em fuga diante dos habitantes de Ai. Os habitantes de Ai chegaram a matar cerca de 36 israelitas e perseguiram todo aquele grupo de soldados de Israel, desde a porta da cidade até pedreiras, e na descida os derrotaram. Diante disso, o coração do povo derreteu, tornou-se como água e caíram em grande desânimo. Então Josué, com as demais autoridades de Israel, rasgou suas vestes, se prostrou com a face rente ao chão diante da arca do Senhor e ali permaneceu em humilhação até o cair da tarde. Exclamou então Josué: Ah, eterno Deus, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar na mão dos amorreus e nos exterminar? Antes nos contentássemos em continuar do outro lado do Jordão. Perdoa-me, Senhor, mesmo que eu poderei dizer agora que Israel foi derrotado e humilhado por seus adversários? Os cananeus e os demais habitantes dessa terra serão informados sobre esses acontecimentos, nos cercarão e aniquilarão o nosso nome da face da terra. Que farás, então, pelo teu grande nome? Então o Senhor falou a Josué: Te levanta, porque permanece assim prostrado sobre o teu próprio rosto? Ora, o povo de Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei. Sim, tomou o que era anátema e até o furtou para si, e também escondeu e guardou entre as suas bagagens. Por isso os filhos de Israel não poderão resistir aos seus inimigos e voltarão as costas, fugindo dos seus adversários, porquanto se tornaram a si mesmos anátemas, merecedores de destruição. Portanto, não estarei mais convosco, se não destruirdes do meio de vós o que foi consagrado ao extermínio. Te levanta, pois, santifica o povo e proclamarás: santificai-vos para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: o anátema está no meio de ti, ó Israel. Não poderás enfrentar teus inimigos até que não tenhas eliminado o anátema do vosso meio. Portanto, vós vos apresenteis amanhã ao raiar do dia, por tribos, e a tribo do Senhor que houver determinado se apresentará por clãs, e o grupo de famílias que o Senhor houver designado apresentará por família, e a família que o Eterno houver apontado virá à frente, um homem de cada vez. Enfim, aquele que for pego com objeto sob anátema será queimado no fogo com tudo que lhe pertence, porquanto violou a aliança do Senhor e cometeu a terrível infâmia em Israel. Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente segundo as tribos, e a de Judá foi apontada. Os clãs de Judá vieram à frente e o clã de Zerá foi separado. Fez achegar-se o clã dos Zeraitas, família por família, e o escolhido foi Zabdi. Então Josué fez a família de Zabdi vir à frente, o homem por homem. Acã, filho de Carmi, neto de Zabdi, bisneto de Zerá, da tribo de Judá, foi revelado. Josué disse a Acã: Meu filho, para a glória do Senhor Deus de Israel, diga a verdade. Declara-me o que fizeste e nada me ocultes. Acã respondeu a Josué: Em verdade fui eu que pequei contra o Senhor Deus de Israel. E eis o que fiz. Vi entre os despojos um belo manto de tecido de cineário da Babilônia, 2 quilos de 400 gramas de prata e uma barra de ouro de 600 gramas. Eu me deixei seduzir pela cobiça e me apossei deles.
estão escondidos no chão na minha tenda com a prata por baixo. Josué mandou alguns homens depressa à tenda de Acã e lá encontraram escondido tudo o que fora relatado, com a prata por baixo. Tornaram tudo do meio da tenda e o trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e o depositaram diante do Senhor. Então Josué, juntamente com todo Israel, conduziu Acã, bisneto de Zerá, e a prata, o manto babilônico, a barra de ouro, seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda completa e tudo o que lhe pertencia ao vale de Acor. Chegando lá, declarou-lhe Josué: por que trouxesse desgraça e humilhação sobre todos nós? Que o Senhor neste momento cause a tua desgraça. E todo Israel apedrejou, e em seguida apedrejou também todos os seus até a morte, queimou tudo e todos eles no fogo. Sobre Acã ergueram um grande manto de pedras que existe até os nossos dias. Então o Senhor aplacou a sua ardente ira, e por esse motivo foi adotado aquele lugar o nome de Vale de Acor, nome que permanece até hoje. Queridos, é preciso que a gente saiba que nenhum pecado passa despercebido por Deus, nenhum. E nós já aprendemos que o pecado pode ser praticado individualmente, pode até parecer insignificante, mas não afeta apenas quem pratica. Quando um membro da família peca, a família toda peca. A família toda, a igreja, a sociedade pode ser terrivelmente afetada por esses pecados. Israel experimentou uma vitória sobre Jericó e logo em seguida experimentou uma terrível e dolorosa derrota quando atacou a pequena cidade de Ai. E isso aconteceu porque alguém não cumpriu as exigências de Deus. Examinando Êxodo 20, nós vamos ver que Acã cometeu o pecado do 10º mandamento, visível na quebra do 8º mandamento. A verdade é que a maioria das pessoas não dá atenção para esse mandamento, ou pelo menos não dá a atenção que esse mandamento merece. E é nele que está a conclusão de todo o anseio de Deus para o seu povo. A cobiça é o pior inimigo do homem. A maldição das riquezas inspirou os piores crimes da história. Nada causa mais sofrimento à raça humana do que a cobiça. Ela é a responsável pela destruição de muitos impérios, nações. Ela leva os continentes às guerras, leva as pessoas a amargarem disputas terríveis, frustrações. O mal do mundo não é a pobreza, e sim o amor ao dinheiro, que leva as pessoas ao mau uso das riquezas. A cobiça cega e ela dá à luz ao orgulho e ao egoísmo. O orgulho e o egoísmo são pecados especialmente ofensivos a Deus, porque eles são contrários a todos os atributos do caráter de Deus. Aqui nesse capítulo, Josué revela o desgosto de Deus pela cobiça e mostra como um pecado aparentemente insignificante produz terríveis consequências. Acã foi apedrejado, a sua família, que certamente concordou com o pecado, foi queimada. Eliminar Acã era necessário para resolver o problema da cobiça. Deus resolveu o mesmo problema no céu, expulsando o querubim que promoveu guerra, cobiçando conquistar o trono de Deus, lembram? A cobiça é o que faz muitos crentes perderem o sono. Leva ao endividamento, leva muita gente ao suicídio. Só, querido, somente a graça de Cristo pode nos livrar, pode livrar o ser humano da desgraça da cobiça. Nós precisamos saber, precisamos pensar nisso. Os pecados que nós cometemos são responsáveis pelas crises na família, pela crise na empresa, pela crise na igreja, pelas crises nas cidades, pelas crises no país e no mundo. É verdade que o mundo seria muito diferente se os crentes em Deus amassem mais as coisas do céu do que as coisas da terra.
O pecado é uma coisa terrível, ele atinge quem comete e prejudica a muitos. O versículo 1 aqui, ele mostra que o pecado cometido, ele mostra, né, o pecado cometido aqui, né? Daí no 2 ele explica que a derrota foi consequência da desobediência. E depois ali do 6 até o 9, nós vamos ver Josué lamentando a derrota. E nos versos 10 e até o 15, então Deus explica a Josué o pecado que foi cometido e dá instruções sobre... E daí ele dá instruções sobre os próximos passos. Do versículo 16 até o 26, até o último. Josué descobre o roubo, aplica o castigo ordenado por Deus. Queridos, a gente precisa saber que Deus não se alegra em castigar. Só que poupar o responsável é incentivar os outros a transgredir a lei e permitir que o pecado se espalhe livremente. É impossível conhecer a Deus e conhecer o quanto o pecado o ofende sem odiar o pecado. Se considerarmos o pecado como ele realmente é, nós vamos desprezar e nós vamos fugir dele. A mentira, o roubo, o adultério, o assassinato são pecados que não ficam ocultos diante de Deus. Portanto, ele vai mostrar aos servos fiéis, ele vai mostrar para os servos que são fiéis, vai revelar. Acã escondeu em casa os objetos dos mortos, e isso fez uma nação inteira fracassar. Nós precisamos refletir sobre os pecados que nós cometemos, queridos, porque eles explicam a situação pessoal, familiar, social e política. Quem acaricia os seus pecados e vive procurando se justificar, mostra que não se importa com Deus, nem com os outros e nem consigo mesmo. As pessoas que amam o pecado, que têm o desejo diabólico de destruir a sua família, de destruir a igreja, de destruir a nação. Cristãos não se submetem ao poder do pecado. Queridos, não subestimem o poder do pecado, porque no princípio ele tem a aparência de esperteza, mas ele é uma grande tolice. Acã não se arrependeu do seu pecado, ele só confessou quando não tinha mais como esconder. Lamentavelmente, a maioria das confissões não gera salvação. Elas vêm por motivos ocultos e egoístas e só acontecem para confirmar que nada fica oculto diante de Deus. A vida de Acã mostra que muitos vivem no meio do povo de Deus, mas servindo a si mesmo. Os atos de Acã mostram que ele era como a maioria, que diz que confia em Deus, mas acha que precisa dar uma ajudinha para obter recursos. O pecado é uma escolha inconsequente de quem não ama a Deus e não ama ninguém além de si mesmo. E ele tem poder para destruir quem pratica. Ele tem poder para destruir aquele que pratica, aí ele vai destruir também a família de quem pratica e a igreja de quem pratica. Então nós precisamos aprender, queridos, que a causa das nossas derrotas são o pecado que nós praticamos. Nós podemos tentar caminhar sem Deus, mas quem tenta viver independente de Deus nunca vence por completo. E é por isso que, quando nós experimentamos uma derrota, nós precisamos buscar a razão na raiz do problema. É muito ruim, muito ruim tentar ignorar que os pecados são a causa das muitas frustrações. O problema do ser humano não é a falta de dinheiro, nem a falta de emprego, nem a falta de saúde ou de comida. O problema do ser humano é tentar conviver amigavelmente com o pecado e negligenciar a solução oferecida de graça por Deus.
Esse capítulo nos mostra, queridos, que o pecado é terrível e que nós precisamos nos livrar dele. Quem ama a Deus não se apega ao pecado. Por menor que ele pareça, queridos, ele pode ter certeza que ele está fazendo um estrago enorme na tua vida, na vida da tua família, na vida da tua congregação, de todos os que te rodeiam. E muitas vezes, pessoas que te amam querem te ajudar e elas não vão poder te ajudar, sabe por quê? Porque Deus vai trancar também as bênçãos sobre a vida das pessoas que te amam para que elas não possam te ajudar nessa hora em que Ele está tratando contigo. Então pensa nisso, queridos. Pensa nisso. Abandona o pecado. Não por causa das consequências, mas por amor a Deus. É preciso obedecer a Deus por amor, não por medo. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele tenha misericórdia de todos nós, que Ele perdoe os nossos pecados e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Amém.